O que é ginecologia moderna e regenerativa? O que seria a ginecologia moderna? É uma medicina centrada na mulher. O que antes se pensava só em doença, hoje a gente quer trazer o todo. Unir a vida pessoal, a vida profissional, a vida íntima, os hormônios, a alimentação, dieta, sono, exercício. É olhar para o todo. E justamente querendo prevenir as doenças e não só no tratamento. Então, tudo que a gente for conversar hoje aqui são tratamentos, tecnologias, tudo de mais moderno e seguro para trazer para as nossas pacientes. O objetivo, claro, é o olhar o todo, mas a gente vai individualizar cada caso e pensar num tratamento individualizado, em doses, tipos, vias de administração, tecnologias, o que é melhor para cada paciente. Esse é o nosso objetivo hoje aqui, nesse novo podcast. A gente fala um pouquinho sobre ginecologia moderna, a gente fala sobre algo muito atual, né, Sil? A gente tem essa comprovação disso que vem cada vez mais evidências mostrando que além de a gente tem que ter o cuidado e ter todo o estudo com a doença, a gente tem que ir muito além da doença, a gente tem que chegar antes da doença. Que nenhuma corrida de Fórmula 1 a gente tem que prevenir, né? Porque eu ia falar ali agora. Por quê? A gente tem que achar os meios da gente evitar de ficar doente. E a ginecologia moderna, que a gente diz, ela entra nesse momento. A ginecologia, ela já vem de uma base de prevenção, né? A mulher, ela já teria que fazer a sua consulta anual, a sua prevenção, o seu autocuidado. Mas eu acho que hoje, nos tempos modernos, a gente só reafirma isso e trazendo muitas coisas, muitas tecnologias, novidades que dão certo para o resto do nosso organismo, trazer para a parte íntima da mulher. E a grande prova até disso tá que no mês de, agora há pouco, de novembro de 2025, o próprio FDA ele retirou a tarja preta, que era uma proibição que ele tinha de algumas reposições hormonais. E ele veio trazer isso como uma inovação, mostrando que a gente não pode ficar somente presos em técnicas onde é que fazem muito tempo, onde é que não foram atualizadas. E que a ginecologia, ela tá, eu brinco que ela tá adolescente hoje em dia, porque ela está numa fase de transformação. Ela tem uma rebeldia, porque ela ainda não tem estudos robustos o suficiente, mas ela está numa fase onde é que tem muitas pessoas, muitos estudiosos que estão atentos, porque há uma necessidade nessas mudanças e estão indo em busca de novas tecnologias, novas formas. Então, ela está adolescente porque ela está em mudança. Ela está mudando o jeito, mudando a forma, mas a essência dela, que é fazer algo justo, fazer algo com segurança, com respaldo científico, ela existe. Então, a ginecologia moderna, ela vem unindo o que a gente já tinha de conhecimento, o que a gente está trazendo de novos conhecimentos e unindo muito doença, metabolismo, qualidade de vida, ciclo de vida e ajuste de tratamento individualizado. Falando também de assuntos que antes eram tabus e que hoje a gente está falando mais abertamente, né? Sobre a passagem da menopausa, a sexualidade após a menopausa, as mudanças na região íntima que a menopausa vem trazendo, olhar para a mulher, que todo mundo gosta de se sentir bonita, se olhar no espelho, gostar do cabelo, a gente não vai no salão, não faz as unhas, olhar para a região íntima também de uma forma muito natural, né? E pensar na saúde íntima como um todo. Essa questão do FDA. Imagina, amiga, quantos anos a gente ficou com esse medo de fazer a reposição hormonal? Porque tinha aquela tarja, né? A gente, como ginecologista, mas as pacientes também. Quantas pacientes que chegam no consultório não querendo começar a reposição, muito sintomáticas, mas com medo da reposição por isso, porque a reposição dá câncer. Né? Esse é o pensamento de muitas pessoas, infelizmente, até hoje. E ele ainda Foi um marco existe, né? grande. Foi, uma, Existe, porque mas foi foi, um foi, marco. um, foi um estudo muito grande, né? Se há mais de 25 anos foi feito esse Anos de estudo. 2000, né? E É, aí repercute até hoje.
E como ele foi conduzido de uma maneira que hoje a gente enxerga que teve muitos erros. Um estudo que era para ser um estudo gigantesco, de um peso enorme para a sociedade médica, ele foi conduzido e teve um viés muito grande, um erro muito grande. E ele, no fim, ficou um peso negativo, né? Era para ser um dos estudos com maior benefício, porque já naquela época já se acreditava que se tinha que repor alguma coisa nas mulheres, mas não se sabia o que se repor e o que seria mais seguro para repor. E Então, havia. exatamente, e havia, porque a via muda muito. Então, a gente começou ao tempo, aquele estudo gerou um impacto na sociedade mundial e foi barrado, que tinha que ser revisto e que poderia causar câncer. E com o tempo foi passando, o pessoal os médicos não ficaram satisfeitos com essa resposta. E aí muitos cientistas e médicos começaram cada vez mais a procurar outras respostas que poderiam ter. E nessa busca de outras respostas foram se vendo que tinha muito viés, né? Tinha muito erro. Muitos A seleção de paciente, a idade não era adequada, os o tipo de, grupos, os o que grupos, se tratava, não tinha fator de risco ou não, né? o Então, tipo do hormônio que usava, foi realmente havia, muito né? bom. É, Mas que e aí, bom que a gente está nessa nova fase agora, né? Desse novo exato, marco da ginecologia. Eu acho que esse ano de 2025, eu acho que o ano de 2024 foi um ano bem importante para nós ginecologistas, né? Que trabalhamos com questão de reposição, né? Aquela proibição que aconteceu ano passado, eu acho que isso alavancou uma outra ginecologia, de uma necessidade de mais estudos, de mais embasamento científico, para a gente trazer mais segurança e trazer a paciente para o tratamento também, que eu acho a que gente antes pode não tinha muito dizer a isso. necessidade de profissionais sérios, né? Assim, porque a gente foi de um extremo para o outro, um extremo onde é que era totalmente proibido e um extremo onde é que qualquer pessoa podia fazer qualquer coisa. Qualquer E coisa, né? aí eu acho que de 2 anos para cá a gente cada vez mais consegue ver a importância que é nós fazer o tratamento da ginecologia moderna, mas porém tem que ser ele com base científica. A gente tem que Com ter estudos respeito. com respeito, bem, isso que você falou, acho que é fundamental, é saber que é uma fase de mudança, que é uma coisa que vai ter que ter ajuste, que tem que ter uma visão, e isso nos traz uma segurança. Eu acho que tanto para o Claro. médico quanto para o paciente. Sempre que a gente decide iniciar um tratamento onde é que ele traz revolução, eu digo que é uma revolução, porque a mulher que está numa fase auge da vida e começa a ter uma decadência e ela consegue recuperar essa fase auge por N motivos, independente se repouso hormônio, vitamina, mudou o estilo de vida, eu digo que é uma revolução na vida. Claro que é. Então, tu começar a conseguir fazer isso com responsabilidade é muito importante. E aí eu acho que a gente pode dizer que realmente o hormônio mexe com a vida da mulher, né, Sil? E com todo, eu costumo dizer para as minhas pacientes, eu não tenho medo da reposição, eu tenho respeito. Então, eu seleciono muito a paciente e para ver qual que é a via da administração mais ideal para cada paciente. Mas eu acho que o hormônio é vida, né? É, Não é à toa que todas as mudanças que começam a acontecer no nosso corpo acontecem justamente no período da menopausa, né? Tantas mudanças físicas, porque a gente se enxerga, a gente está vendo que o corpo está mudando, a nossa pele está mudando, o cabelo está mudando, a unha está mudando, tudo está mudando. Fora o que a gente não enxerga, né? Que está lá dentro, é do fio do cabelo ao dedão do pé, realmente que o hormônio age. Então, é realmente olhar para essa nova, né, ginecologia agora de uma outra forma, uma forma mais humanizada, mais personalizada, com mais segurança, com mais respeito. Eu acho que é isso que, que todas nós merecemos, né? É o envelhecer de uma forma mais cuidadosa. e a gente sabe, né, Sil, que o hormônio ele mexe, que nem tu falaste, como um todo. E ele dá um impacto muito grande no humor, ele dá um impacto muito grande no sono, Muito grande. ele dá um impacto no peso. Então, eu falei já 3 fatores, né, Sil, que se tu não dorme bem, no dia seguinte tu está irritada. Claro, interfere completamente no teu humor. Tu não tem paciência, tu não É. produz da mesma forma. E por que a entrada da menopausa interfere no sono? Porque a gente diminui nossa produção nos nossos prostínicos. A gente altera a função do sistema GABAergérgico. E aí, isso aí vai fazer com que tu não consiga dormir bem. Fora, sem nem falar aquela paciente que tem um fogacho à noite. Imagina acordar inúmeras vezes com aquele calorão, com aquela sensação ruim, né? Aquele mal-estar.
tira cobertor, coloca cobertor, liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado. Não tem ser humano que aguente isso por muito tempo. Isso vai realmente mexer com todo o teu corpo, tua vida, teu Fora a relacionamento. irritação, relacionamento, quer dizer, e fora a irritação, fora o parceiro que tá do teu lado, que ele já vai ficar enfurecido de tu tá acordando ele, despertando diversas vezes, a gente tem a parte metabólica. Que tu não conseguindo fazer o sono, não entrar no sono REM, não fazer o ciclo circadiano, tu não produz as substâncias que são fundamentais. Teu cortisol vai ficar alterado, a tua fome no dia seguinte muda, a tua paciência muda, o nosso sistema, o nosso linear, né, de ter a paciência de aguardar, vai mudar. Então, tu acaba mudando de uma forma geral. E aí vem o sobrepeso, a obesidade, né, o depósito de gorduras onde antes não tinha, que a queda do hormônio já traz isso, mas o fato de não dormir, isso também piora. Os tantos diagnósticos de ansiedade, de depressão, uso de medicações controladas, eu nunca vi num momento assim na nossa vida de tantas pessoas medicadas, né? E com necessidade de medicação, porque E, realmente não sabe lidar com essa explosão de sentimentos que está acontecendo. e virou uma epidemia, né? Virou. Se tu observar, a maioria das mulheres começam a chegar, então nos 40 elas começam a ficar brabas, né? Elas Irritadas, ficam paciência irritadas, zero. elas ficam desconfortáveis e a gente diz muitas vezes, ah, ela tá ficando louca, mas muitas vezes não, né? É uma fase totalmente diferente. E qual mulher gosta de se ver no espelho e ver que ela utilizava sempre uma roupa e que ela botou aquela roupa e ficou apertada, Ninguém, né, amiga? e ficou Ninguém. desconfortável? Qual mulher que gosta de sair do seu padrão? É Ninguém. muito difícil, porque é o que eu sempre falo, a mudança ela tá lá dentro, mas eu estou enxergando a mudança, né? Não tá acontecendo sem aqui fora, não tá mostrando nada, tá mostrando sim, tá visível para todo mundo, porque as pessoas que estão do lado de alguém passando por essa fase do climatério barra menopausa vivem junto essa mudança, né? Quantas pacientes eu recebo aqui e às vezes vem acompanhar meu marido e o marido começa a relatar as coisas, os filhos dizendo, mãe, você tá muito nervosa. Eu achei muito Imagina. engraçado um marido de uma paciente me encontrou no estacionamento. Disse, doutora, eu preciso de consulta para minha mulher para ontem. Só tem consulta para não sei quando. Por quê? Senão ela vai me matar. E aí, o que quer dizer isso que ela vai te matar? Quer dizer que ela tá numa fase irritada. Ela tá numa fase com muito desconforto. E ela não tá, muitas vezes, nem mais se auto-aguentando. Então, às vezes não é que e a mulher diz assim, ah, mas não é uma coisa que eu queira, mas é algo mais forte do que eu. É muito mais forte. E aí, às vezes, é isso, começa com medicações. Mas que no fundo, se tivesse um acompanhamento com algum ginecologista, com algum profissional que olhasse como um todo, poderia ajudar muito essa mulher só mexendo alguns ajustes, fazendo pequenos ajustes, ou começando com uma reposição, que às vezes nem precisa começar com doses grandes, ou repondo vitaminas, que é o que a gente já tinha falado antes, né? Da importância de olhar esse todo, mudando a alimentação. A gente Amiga, sabe, a muita gente gente não sabe sabe, que a né? alimentação interfere, né? Não, a gente sabe, né, assim, acabou de sair uns estudos agora em 2025 que a vitamina D, ela é responsável muito da lubrificação vaginal da mulher. Então a gente consegue saber que mulheres com vitamina D baixa, e isso é uma coisa que a gente encontra, tanto eu aqui que a gente fica muito no frio, quanto você, muitas pacientes online que eu acabo atendendo, que são dos lugares quentes do Brasil inteiro, a gente vai que mesmo tendo uma exposição solar, a gente não está conseguindo absorver a vitamina D. E aí acaba tendo níveis baixos. E isso altera na textura da nossa pele, altera na textura da mucosa, vai altera na lubrificação vaginal. E aí, se muitas vezes a mulher já tem uma queda hormonal androgênica por ser metabólica, ela não tem uma lubrificação adequada e ela vai ter uma relação com o parceiro, onde é que ela já está muitas vezes irritada, cansada, sem ter aquele desejo. Aquela Tem relação libido. não fica, sem libido, não fica prazerosa. E aí, quando ela vai ter a relação, ela machuca, incomoda. Na próxima vez que ela vai pensar em ter relação, ela vai lembrar de uma situação ruim Não e vai ter, não vai não ter. vai conseguir, o cérebro bloqueia, né? E isso vira uma grande bola de neve, né? Assim, muitas vezes, e às vezes tu repõe o hormônio e não é o suficiente.
Não, porque tu precisa olhar o todo. E aí a gente Aquela que não existe. É, e aí a gente vê que às vezes repondo uma vitamina, tendo um ajuste alimentar, onde é que às vezes a pessoa se desinflama e ela não fica tão cansada, tão prostrada, acaba interferindo. É muito bacana quando a paciente chega e ela diz assim: ah, eu só tô com libido baixo. Só. Aí E tu o que, olha só. que é libido, né? É um multifatorial. Imagina, eu tenho que ajustar tudo. E aí, nessa ginecologia moderna, a gente consegue olhar isso como esse todo que a gente tá conversando. Então, a gente consegue ajustar um pouquinho esse todo da mulher. E aí a gente entra numa outra parte da ginecologia moderna, que é a parte regenerativa. E antes ninguém falava sobre, né? E que era um tabu absurdo. Se olhar, ou colocar um espelho e se olhar, quantas mulheres adultas e nessa fase de 40 a mais que nunca se olharam. E aí elas vão vendo coisas que às vezes nem elas esperavam encontrar. E o que que a gente começa a saber? Que além do funcionamento hormonal, a gente tem que ver como é que tá a mucosa da mulher. Como E é que tá? essa mudança do estrogênio que você falou, né? A queda do estrogênio que começa a acontecer no início dos 40 anos, quando a gente entra no climatério. Então, imagina, 40 anos a gente está no auge da nossa vida. E as Somos nós, mudanças já né? começam a acontecer. Somos nós, que estamos no auge da vida. E as mudanças já começam a acontecer no cérebro, né? No sono, no corpo todo. Essas mudanças com certeza acontecem na região íntima. E aí quando vai Vulva, surgir vagina. isso, vulva, vagina, altera o tecido. E quando altera o tecido, altera o colágeno. A gente bota no espelho e a gente olha o nosso rosto que não tem muitas vezes a mesma firmeza, não tem muitas vezes a mesma textura quando a gente puxa. E quando nós pensar em vagina e vulva, a gente vê que além de uma questão estética, tem uma função funcional. Então, ele é multifatorial. E quando a gente fala em função funcional, a gente sabe que conforme muda, muda a lubrificação, acaba mudando a textura, muda o estímulo de colágeno, muda a nossa capacidade de segurar o xixi, Sim. Microbiota. muda a nossa microbiota, a gente altera o nosso intestino. Cada vez mais a gente fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E a Uhum. nossa perereca tá junto, Também. né? Ela está E ali, ó, intimamente conectada com o nosso intimamente intestino. conectada. E aí ela acaba tendo uma função que ela altera junto. E a gente foi cada vez mais descobrindo que a gente tem como melhorar a nossa mucosa, a nossa pele. E aí tem algumas coisas que mudam, que nem os lasers íntimos, as radiofrequências ablativas e não ablativas, os ultrassom microfocado, o PRP que está começando a ser liberado aqui no Foi Brasil. liberado agora, né? Agora a gente pode, o médico pode atuar e usá-lo. A gordura autóloga, que acho que vai ser o grande xodó que vai começar Bem, cada vez ter, né? Assim, os bioestimuladores. tantos tratamentos modernos que antes a gente só falava do hidratante vaginal à base de água, né? Ele tem o ácido hialurônico também e o hidratante à base de hormônio, era só isso, ponto, né? E agora a gente poder oferecer para paciente isso, claro, mas tantas outras tecnologias legais que você falou, seguras, com amplos estudos, né? Um embasamento científico, trazendo segurança que a gente pode sim fazer essas tecnologias de uma forma muito segura, sem medos, ajudando tantas pacientes, amiga. Imagina quantas pacientes oncológicas que a gente recebe no consultório que não podem pensar em reposição hormonal, né? Que tem alguns tipos de cânceres que não podem, né? Que são proibidos reposição. Não tem o que fazer com essa paciente. Aí você poder oferecer para ela pelo menos um conforto e melhorar a função da região íntima com essa tecnologia, isso é tão legal. E voltar a ter qualidade de vida, né? Qualidade de Porque vida. a gente tá, além de tu dar um estímulo de colágeno, além de tu reforçar a musculatura, essa paciente oncológica, ela é uma paciente que eu acho que é a que mais me comove, porque a gente não tinha nenhuma resposta para ela.
Porque muitas vezes o cliente falou que eram só alguns cremes à base de água, alguns, como depois começou a vir com ácido hialurônico, os hidratantes vaginais, muitas vezes não davam a resposta para a mulher. A mulher tem que usar muito, muito tempo e mesmo assim sem ter a resposta adequada. E aí, quando tu consegue botar uma energia, e mesmo assim, a gente sabe que não é às vezes só com uma aplicação da energia que a gente tem retorno, né? A gente precisa Hum. fazer, é um do que a gente conversou no início, que era individualizado, é um planejamento que a gente De tem que ir terapias. de terapias. Então, quando tu começa a planejar uma terapia e tu consegue trilhar um caminho para essa paciente consegue se enxergar e cada vez que ela caminha, ela tem uma resposta, a gente sabe o quanto isso é importante e o quanto muitas vezes ela vai voltar a ter relação com o marido, Vai e voltar a sentir prazer. ela vai voltar a se sentir bem, porque muitos pacientes dizem assim, ó, eu não consigo nem mais sair porque eu tô. Às vezes a gente não se dá conta que aquele mau humor, aquele desconforto é porque a perereca não tá bem. E porque está sentindo dor e porque está com medo de ter relação sexual com uma pessoa que ama. Imagina, eu já recebi muitos relatos, né? Um dia chegou uma paciente aqui, oncológica, tratamento de câncer de mama, casada há muitos anos e uma mulher jovem, 40 e pouquinhos, assim. E aí ela dizia, Silvana, imagina só, a dor que eu sinto é o meu parceiro da minha vida, é o homem que eu amo, que eu escolhi casar, que esteve do meu lado durante o tratamento todo oncológico, e eu tenho medo de começar qualquer carinho com ele, porque eu sei que talvez ele vai querer a relação sexual, e eu sinto muita dor. Tu já imaginou isso, amiga? Como deve ser triste? E a dor que isso dá, muitas vezes, na mulher, de ambos os sentidos, né? Ela dá uma dor no sentido de que a frustração, ela dá dor mecânica, física, né? E aí tu poder dizer para ela, não, hoje a gente tem tratamento específico para ti, que a gente entra nas radiofrequências, onde é que esse tratamento não vai te causar dor fazendo ele, e onde é que ele vai te dar uma resposta. Eu não sei te dizer se vai ser em uma, duas, três, quatro, cinco ou seis sessões, porque isso Vai depende melhorar. muito da tua resposta, do teu tecido, mas tu vai melhorar. Nós Melhorar. vamos ter a A gente opção da não pode melhora. garantir, não pode garantir a melhora 100%, né, amiga? Isso em qualquer tratamento né, da medicina. A gente sabe disso. Mas você oferecer para o paciente essa oportunidade de ter uma melhora, nem que seja isso aqui, isso assim é muito importante, é muito legal. Fora que, imagina quantos anos você usando creme vaginal? O Todos os dias? desconforto e às vezes o incômodo. E muitas vezes tu não chegando, em casos leves, muitas vezes com o creme acaba resolvendo, mas casos mais Sim. sérios, muitas vezes tu não consegue chegar ao teu objetivo final. Tu não E consegue, cansa, cansa, porque cansa. um dia acaba não passando, outro dia escova, outro dia não absorve. Então acaba alterando. A gente sabe que o creme vaginal ele tem uma importância e muitas vezes ele ajuda para uma manutenção do tratamento. Claro, A gente também isso. aplica uma energia e aí, para essa energia ter uma durabilidade maior, porque o nosso corpo segue envelhecendo. É como se nós estamos numa corrida contra um envelhecimento. Não digo contra, na verdade é um envelhecimento mais saudável, né? Então, envelhecer com mais qualidade. Também você imagina, tu tá ali, esses cremes muitas vezes eles entram como um adjuvante para tu poder dar uma durabilidade maior no teu tratamento. É a mesma coisa que a gente ir no dermatologista. Vamos pensar que a gente vai no dermatologista todos os anos. Vai lá, faz uma tecnologia, faz algum procedimento. Se eu não manter os meus cuidados diários, protetor solar, hidratação, eu não vou ter esse resultado, né? O resultado 100% não vai ter, porque se eu não fizer a minha parte, não vou conseguir da mesma forma na nossa região íntima. E aqui no consultório a gente tem as duas radiofrequências, né? Tanto a ablativa quanto a não ablativa. Quais que você tem aí no teu consultório? Então, aqui a gente tem a não ablativa, a radiofrequência, a gente tem um ultrassom microfocado e a gente acaba tendo o acesso ao laser quando necessário. Mas muitas vezes a gente consegue tratar com as tecnologias, na verdade, não existe uma melhor e uma piora. Não, Existe a que mais se adequa para paciente. para cada paciente. Tem paciente que se dá melhor com uma, tem paciente que se dá melhor com outra, e aí tu vê que elas têm um fundamento muito parecido. Então, tu poder unir, às vezes, o estilo de vida. Porque sempre, por exemplo, a paciente, ah, eu vim só fazer a energia. Mas quando tu só faz a energia e tu continua inflamada, tu continua com uma alimentação irregular, a energia não dá a resposta adequada. Não. Ou Ela sempre tabagismo, vai ajudar, né, Sil? Mas muitas vezes não vai, tabagismo, não consegue também, né, amiga? A gente tem que falar sobre isso. tem que falar sobre isso.
Porque é O um, tecido não vai ter uma resposta que a gente esperava. aí você tem que pensar que tu está ali com o tecido celular, que tu está emitindo uma energia, e aí essa energia tem que dar uma resposta. E se tu tá, é que a mesma coisa na cirurgia. Quem faz uma cirurgia plástica, a cicatrização muda de paciente para paciente. Se a Sim. paciente está redondinha, se a paciente está com uma alimentação boa, está se cuidando, ela faz uma cirurgia plástica, a recuperação dela é mais rápida. Muito A melhor. cicatrização dela é mais rápida. Se a paciente está inflamada, o risco dela é muito maior, né? Então, isso é uma coisa importante. E aí, quando a gente começa a conversar sobre isso tudo, a gente vê que tem muita dúvida, né? É algo muito novo que nós estamos estudando toda hora e aprendendo vir algo da nossa rotina. Mas quando chega uma paciente aqui, é importante nos falar que tratar uma ginecologia moderna, aplicar uma energia, é muito além do que um procedimento estético. Ele vai em um procedimento onde é que interfere qualidade de vida, onde é que ele interfere em saúde vaginal. Você imaginou a vagina cair? Que desagradável. Tu pular e perder xixi. Não, imagina, amiga. Fora Hoje em nos dia, riscos de infecções urinárias de repetição, infecções assintomáticas, que quando vê já está com uma pielonefrite, às vezes precisa de uma internação, né? E exatamente. é claro as questões funcionais também, mas tem esses outros riscos maiores que as pessoas às vezes nem sabem e que Nem poderia para e resolver pensa, né? com a hidratação. Não, ninguém fala sobre. Quantos pacientes que têm prurido na vagina e trata de várias maneiras e quando elas percebem, não é um fungo, não é uma pele seca, mas é um líquen que Sim, tem e ali. que nem sabiam. E que nem sabe, e que a gente sabe que isso vem associado muito com o sistema inflamatório, com a queda de colágeno e com o ressecamento que cria essa placa. E aí a Sim, gente pensa que é muito mais do que olhar pensando na parte estética, que ela é super importante também, mas é olhar pensando num como um todo, em pensar o que que tem, o quanto sofrimento pode ter muitas mulheres sem nunca terem falado sobre isso. imagina. E sabe uma coisa, amiga, que eu vejo muito também? Às vezes as pacientes ficam me questionando, tá, mas com quantos anos eu tenho que começar a fazer alguma coisa? Elas perguntam. Não existe uma idade, né, que eu tenho que começar a partir dos 40. Não, eu tenho tanta paciente que se incomoda com o aspecto da região íntima, jovem, né, 20 e poucos anos, não tem vergonha, ou às vezes não quer mostrar para o parceiro a região íntima, porque se incomoda com o tamanho dos pequenos lábios, ou a cor, né, ou já tem alguns sintomas de frouxidão vaginal, ou incontinência urinária. Hoje eu tenho muita paciente jovem com incontinência urinária também, né? Então, assim, Claro. você trazer oferecer esses tratamentos, né, essas tecnologias para essas pacientes jovens também é muito importante. É, porque hoje em dia, muitos, a gente não se dá conta, mas muitos exercícios de peso, a gente faz o nosso períneo, o nosso assoalho pélvico trabalhar muito. E muitas vezes, mesmo fazendo fisioterapia pélvica, eu acho super importante alinhar tratamento. Eu Juntar um gosto sempre de equilíbrio, associar a fisioterapia pélvica também. Eu associo sempre. dar uma resposta muito boa. Muito E aí, melhor. tu vê uma paciente jovem perdendo urina, não tem como, né? Então, eu acho que nós trazer um pouquinho dessa ginecologia moderna para o nosso dia a dia, nós poder tirar dúvidas, e até quem tem dúvidas quiser comentar, botar texto aqui para nós poder ir falando, eu acho que isso é super importante. E é só pedir para nós, né, Sil, que a gente está aqui disponível para poder fazer essa troca de ideias e nós poder conversar um pouquinho mais e lembrar sempre que a gente fizer isso com ciência, com acolhimento, com segurança, e nós conversar e ser uma fonte aqui, um canal de informação, vai nos trazer um retorno melhor e vai nos dar qualidade de vida e vai fazer com que essa ginecologia moderna seja palpável a todas as pacientes. Com certeza. Esse é o nosso objetivo, né, amiga? É um local, um espaço seguro, que a gente consiga falar abertamente sobre todos os tipos de assuntos, mas sempre com embasamento científico, né? Que é o que a gente faz no nosso dia a dia no consultório, mas agora de uma forma mais difundida, assim, para mais mulheres. E Sil, eu tava rindo ali que tu perguntou com quantos anos começa. Vou contar um segredo aqui, tá? Eu já comecei o meu. Eu já fiz a minha há vários anos, tá, amiga? Vou te A gente começa a envelhecer, ó, tem que correr atrás aqui, ó. Já tô com a minha dizer. energia em dia. Quando eu fiz a primeira vez, eu fiz a radiofrequência ablasiva, que era o que a gente tinha no consultório na época, né? E na situação lá que eu estava precisando, com uma sessão eu tive o resultado esperado. No outro ano, eu fiz de novo,
porque eu estava sentindo cólica mesmo. Não, porque eu fiz até com uma prevenção mesmo, né? E foi ótimo. Fiz uma sessão também e super resolveu. Depois veio a gravidez, né, amiga? É. E E na aí gravidez, agora, a gente passa por muitas mudanças no corpo, né? Do fio do cabelo, literalmente até o dedão do pé. E a região íntima muda muito. A questão hormonal muda demais, né? No puerpério. Então, logo quando eu fui liberada, eu já fiz também a minha radiofrequência. Aí a gente já tinha a não abrasiva e que foi muito confortável. E eu já fiz também, porque é isso. O corpo precisa de ajuda. A gente tem que estar com consciência, né, sobre as mudanças do nosso corpo. E eu acho que esse também é o ponto principal, que é o objetivo, é fazer todas as mulheres se olharem, terem mais consciência sobre as mudanças pequenas que vão acontecendo no corpo e pedirem ajuda. Eu fui correndo pedir ajuda. e muitas vezes, mesmo sem tu perceber que tem algo lhe incomodando, mas perceber que tá te incomodando, que tu tá envelhecendo. Como a gente cuida do rosto, cuida do cabelo, a gente tem que cuidar. Porque quanto mais a gente cuida, melhor a resposta, né? E depois que a gente faz, muitas vezes, a gente se dá conta, putz, eu tava precisando, mas só Ter feito agora eu me dei conta. Então, tu prevenir, tu estimular colágeno no teu organismo sempre é muito importante. E Então, já fazer agora, né, amiga? E não é, esperar para depois. Uma outra coisa que eu sempre falo para os pacientes, a questão da reposição e dos cuidados já no climatério. Não esperar a menopausa se instalar para começar a fazer algo, que esse era um pensamento que a gente tinha lá atrás. é, É prevenir, né? É não tratar a prevenir. doença, é prevenir. Então, vamos conversar cada vez mais sobre isso, né, Sil? No nosso próximo Sim, episódio. Nos aguardem, que vem muita informação, muito assunto de leveza, muita experiência própria, porque o nosso podcast só está começando, né? está começando e estamos abertas a ideias, a outros, né, dicas de temas, do que vocês tiverem curiosidade, estamos aqui. E se tiver dúvida, bota ali, pergunta, que nos próximos a gente vai abordando e vai falando. Um abraço, um beijão. Tchau. Saudades ao nosso podcast semanal. Saudades, sim.